Facebook. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Isaac. Estamos aqui de novo no nosso encontro terapêutico para poder levar a você um pouquinho mais daquilo que são as dificuldades, né, do nosso dia a dia, né? E aqui no nosso centro clínico, o sol hoje está um pouco mais ameno, pouco a pouco vai nascendo, vai raiando. Você que está aí já acompanhando a nossa programação, os pássaros também já começam a cantar. Que dia bonito, hein? Graças a Deus. Que dia abençoado. E você já vai abrir as portas da sua casa, as janelas, deixando o raio do sol entrar, iluminar o seu coração. E hoje vamos ter um bate-papo com uma pergunta bem desafiante, hein, doutora Carla? Nós deixamos no nosso último encontro a pergunta lançada, né? Para que você já pudesse ir pensando e amadurecendo o tema, né? Que tipo de pessoa eu quero ser quando a quarentena acabar? Que pergunta desafiante, hein? E você refletiu sobre essa pergunta? Que tipo de pessoa eu quero ser quando a quarentena acabar? E temos aqui o nosso canal de relacionamento, o nosso WhatsApp do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, é o 21 96722 8899. Esse número já está ficando gravado em nosso coração, em nossa mente, é o 21 96722 8899. Lembrando que esse número também serve para você que quer fazer o seu pedido de oração e as suas intenções para o nosso terço, logo mais às 19 horas, ele também está disponibilizado aqui para você. Para sugestões, dúvidas, a sua participação também. Já queremos acolher a você no nosso canal do YouTube, CCSMA Oficial. Você vai estar acompanhando essa temática também no nosso YouTube, no nosso canal. Que tipo de pessoa eu quero ser quando esta quarentena acabar? Pergunta pra gente refletir, né, Isaac? É uma pergunta para si mesmo, né, doutora Sim, Carla? na verdade, como eu vou lidar com os meus medos que vieram, que foram advindo justamente desse momento de pandemia, né? Quais medos? Será que eu identifiquei os meus medos? Será que esse tempo de quarentena me fez pensar em algumas coisas sobre a minha vida? Podemos também, doutora Carla, fazer uma outra pergunta. Será que eu parei para pensar? Porque nós vimos na outra temática que houve um puxar de freio de mão, né? Isso. Houve uma parada brusca, onde vivíamos em um modelo, em um estilo de vida. Um paradigma velho, falávamos sobre os paradigmas velhos, né? E precisamos aprender ou reaprender a criar e construir um novo paradigma, um novo modelo de vida, um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida. Então, a partir daí, será que eu consegui pensar sobre os meus medos? Sobre quais medos eu tinha, né, ou eu tenho ainda, para poder tentar fazer essa mudança no estilo da minha vida? Porque nesse caso, o primeiro passo seria identificar, né? A pessoa precisa fazer essa identificação dos medos. Sim, isso? Sim, porque aí a partir da identificação dos meus medos, nós vimos sobre a questão da ansiedade, né? A todos aqueles medos levam a uma ansiedade muito grande. Então, a partir do momento que eu identifico esses medos, eu tenho como aprender a lidar com as minhas emoções, com aquilo que vem, né, perpassando esses medos. Porque assim, olhando para o paradigma velho, né, muitas vezes os medos estão ali dentro da gente, vêm à tona, mas a gente não consegue identificar e ao passo que não consegue identificar, não se organiza. Não consegue organizar isso dentro da gente, Sim, não consegue administrar. Eu preciso aprender a identificar e conhecer para administrar as minhas emoções. Sim. Se eu não conseguir aprender a identificar e conhecer, né, esse tipo de sentimento que vem, que está, né, à minha frente, eu não consigo lidar com ele. Entende? É como se você, ao se deparar com uma determinada realidade, aquilo lhe causasse uma insegurança, uma incerteza, uma instabilidade, e o momento, né, que vivemos
é um momento de incerteza, de instabilidade, onde o nosso inimigo é um inimigo visível, invisível. E nós vimos isso na temática passada. Então, a partir do momento que eu consigo identificar meus medos, eu tenho medo de quê? Da morte? Eu tenho medo da morte de um ente querido? Eu tenho medo do desemprego, da desestabilidade financeira? Porque, inclusive, doutora, tem uma pergunta aqui, em que a desestabilidade financeira pode ter afetado a vida das pessoas, ou afeta a vida das pessoas? É muita coisa, né? Porque você, imagina, Isaac, existia toda uma construção de um modelo onde tempo é dinheiro, você trabalhava, se esforçava para ter o dinheiro. A gente usou essa expressão e eu poderia colocar, tempo é lucro. Essa mentalidade, infelizmente, né, que está difundida na sociedade. Desse tempo é lucro, eu preciso correr atrás, preciso ir atrás do lucro. E aí o novo modelo de pensar é um novo modelo de pensar sobre o tempo. Como eu estou gastando o meu tempo? E aí vem toda a questão do estilo de vida, da mudança de estilo de vida. Eu vou gastar meu tempo, o valor que eu dou ao meu tempo tem que ser mudado. Eu preciso pensar agora como eu vou administrar o meu tempo. De que forma eu vou pegar e gastar o meu tempo. Que seja com qualidade, Que né? seja com qualidade. A questão está, se eu não tenho essa visão, se eu não consigo pensar em termos de tempo, né? Por quê? Porque antes, tempo era dinheiro. Sim. O meu pensar, o tempo, era em gerar dinheiro, gerar bens, né? Bens de consumo e aqueles prazeres momentâneos. Hoje, compensações. Né? Hoje, esse meu tempo, eu preciso dar um outro valor, né? O valor tem que ser mais altruísta, vamos colocar. O valor de altruísmo. Né? Quando a senhora fala desse novo valor, né, desse novo olhar sobre o tempo, seria a construção de um novo estilo de vida, né? A partir de um novo pensar. Novo pensar. De um novo olhar. Sim. Poderíamos colocar nesse novo estilo de vida a solidariedade, como a senhora já falou, o altruísmo. Como a gente pode refletir a partir deste ângulo da solidariedade, doutora Carla? Veja só, existe todo uma realidade ao nosso redor. Sim. Que nos leva a não pensar no outro. Existe uma realidade que nos leva a sermos mais egoístas, individualistas. Uma mentalidade egoísta. Com a mentalidade, né? egoísta, individualista, né? Egocentrista. Né? O mundo gira ao meu redor diante daquilo que eu estou. Sempre eu em primeiro lugar. Eu em primeiro lugar. O outro está bem distante. Com toda essa parada que houve, eu comecei a valorizar o que o outro é para mim. Eu comecei a dar importância porque eu comecei a sentir falta da presença do outro, desse contato com o outro. Se você pensar, Isaac, olha, nós vimos na temática anterior que o ser humano é um sujeito gregário, relacional, comunitário, né? comunitário. E onde ele foi ferido com o isolamento social? Nesse ponto da vivência comunitária. Na né? vivência do contato, né, de inter-relação com o outro. Sim. Então, dessa forma, eu começo a ter que repensar a importância desse outro na minha vida. Valorizar esse outro. Valorizar o tempo que eu tenho com o outro. Com o outro, meu esposo. Com o outro, minha esposa. Com o outro, meu filho, meu pai, vizinho, meu avô, né? o meu vizinho. Muitas vezes entrávamos dentro dos apartamentos, dentro de casa, e não olhávamos nem para o vizinho, nem para quem estava ao nosso redor. Cada um na sua ilha. Cada um na sua ilha, exatamente. Cada e um aí, na sua ilha. E aí o que acontece? Dessa forma, não se tinha noção da importância que se tem hoje de valorizar o outro.
Somente depois dessa mudança toda, desse confinamento, é que a gente pôde ter uma noção da importância Do valor do outro que o outro tem na nossa vida. Na construção da nossa própria história, né? Sim. É uma história que a gente vai construindo junto com o outro. Você veja só, isso é interessante, né? Porque quando a gente fala em solidariedade, quando a gente fala na questão altruísta, nós não pensávamos assim, né? Não existia, porque não existia essa iminência de morte, não existia a iminência da necessidade, do saber saber dividir o pão. Dividir o pão, é verdade. Do que é essencial. Do que é essencial. É verdade, de determinadas coisas que são essenciais. Então, a partir desse momento que eu consigo começar a identificar as realidades, eu coloco e vejo. Você... Sim, pode continuar, pode concluir seu raciocínio. Porque na realidade nossa equipe de contra-regra aqui... Pronto, já vamos fazer, já pediram, a nossa direção pediu. Você que está chegando agora no nosso Face, no nosso Instagram, que alegria estarmos juntos. Estamos conversando, né, doutora Carla? Sim. Sobre uma pergunta bem simples, mas desafiante. Desafiante. Chega a dar nervoso, mas tudo bem. Que tipo de pessoa eu quero ser quando a quarentena acabar? E estávamos falando sobre a solidariedade. Pega de novo agora. Não, eu vou trazer a frase do São João Paulo II que aí sobre a solidariedade, que ele diz assim, que a solidariedade não é um sentimento de vaga compaixão ou de ternura superficial pelos males de tantas pessoas próximas ou distantes. Pelo contrário, é a firme e perseverante determinação de trabalhar para o bem comum. Isto é, para o bem de todos e de cada um, a fim de que todos sejam verdadeiramente responsáveis por todos. Então, nessa mudança, nessa nova ótica, nessa mudança do pensar, nesse novo pensar, a partir da solidariedade, a partir desse novo estilo de vida, é que a gente vai começar a mudar o olhar sobre a nossa realidade pessoal, Sim. Eu enquanto pessoa e eu também enquanto ser social, e o olhar para o outro que está próximo de mim, né, doutora Carla? Sim, porque o que acontecia era que era cada um por si e Deus por todos. E eu digo mais, infelizmente, há uma mentalidade, e aqui cada um por si e Deus por si também. Infelizmente há essa mentalidade desse egoísmo até mesmo na relação com o próprio Deus. Interessante. Faz a gente pensar. Faz a gente pensar. Como eu lido com Deus, esse né? grande outro. A senhora falava da figura do outro, né, do próximo. E aqui vem também, doutora, há uma nova mentalidade nesse tempo do novo estilo espiritual? Sim, né? As pessoas começaram a se deparar com a sua falta de fé. E aí retomaram um caminho mais espiritual. Uma busca mais espiritual. Começaram a fazer em suas casas aquilo que já deveria se fazer há muito tempo, que nossos antigos deveriam fazer, o terço em família. Porque existia tempo. Agora existe o tempo. E esse é o tempo de você pegar e reavaliar realmente a sua fé. Como está a sua fé? Porque se você quer mudar, entrar nesse novo modelo de vida, desse novo estilo, né, que está sendo construído a partir do pós-quarentena, é um olhar completamente diferente. Buscar as coisas essenciais. E o que é essencial, Isaac? Hoje o essencial a gente precisa pensar em termos não só daquilo que antes era para nós, a comida, o carro, isso é que era essencial. Na realidade, a sua intimidade com Deus hoje, a sua experiência pessoal com Deus hoje faz toda a diferença, porque você teve que parar e ressignificar algumas coisas da sua vida. Nesse novo estilo espiritual, doutora Carla, aquela expressão do Papa Paulo VI na igreja doméstica ficou mais em evidência nesse tempo? Sim, né? Nós poderíamos dizer assim, né?
várias igrejas foram fechadas e os seus fiéis não estavam ali. Mas a cada igreja fechada, 100, 200, 300 igrejas domésticas se levantaram, se abriram em oração. Em oração. E aí realmente você passa a ver a questão da solidariedade até nesse momento de fé, onde se pede, a igreja se levanta, né, com pedidos de oração pelo fim da pandemia, por aqueles que estão à frente nas áreas de risco, dos profissionais de saúde. Toda essa situação terminou levando as pessoas a terem um novo olhar para com o outro, para aquele que está ali se arriscando para salvar a vida de um ente querido seu, de um filho seu, de um pai seu. Essas pessoas, de repente, não eram valorizadas. Aqueles que estavam se arriscando para reabastecer mercados, pessoas que muitas vezes não eram lembradas, mas se passou a ter um olhar muito mais apurado para essas realidades que hoje a gente vê. Das pessoas que estavam realmente, que estão ainda, né, na linha de frente, no combate, seja nos hospitais, seja os bombeiros, seja os policiais, seja os serventes, os caminhoneiros, né? Todos aqueles que estavam colocando as suas vidas em risco para poder levar até você, a mim, o bem material, o alimento, a própria saúde, né? Aquela possibilidade de existir um cuidado e você estar sendo cuidado. Temos outra pergunta, doutora Carla. Você que deseja participar com a gente, temos o nosso WhatsApp 21 96722 8899. Podemos questionar que está surgindo um novo tempo? Isso nós comentávamos desde o último encontro, né? Com certeza é uma nova era, né? Quando eu falo uma nova era, pós-quarentena, e aí vale a gente ressaltar, né, que já existiram outras grandes pandemias, calamidades, né, como a peste negra em 1346, né, que levou praticamente quase 10 anos, né, foi de 1346 a 1353 na Euroásia, pegou a Europa e pegou a Ásia também. Nós tivemos a gripe espanhola, que foi de 1918, já bem mais próximo da gente, até 1920, e mais próximo ainda a H1N1, sim, que foi em 2000, se não me engano, foi em 2000 e 2009, 2010, 2009, 2010, e que até hoje não está erradicada. Existe a vacina, mas não está erradicada. Então, eu acredito que esse próximo passo, né, desta nossa pandemia, ainda vai se ter um tempo de grandes modificações. Esse pós-quarentena vai levar uma série de desafios, não só para os governantes, mas não só para os pesquisadores da área da ciência, né, para nós psicólogos, né? Por quê? Porque nesse voltar, muitas pessoas ainda estão com sérios e graves problemas que já foram desenvolvidos, como nós vimos também. Já existia a depressão, a ansiedade, o pânico, só que era velado, era por um esgotamento, por um cansaço, pelo ritmo que existia de vida. Hoje isso está aparecendo pelo confinamento, pelo isolamento social. E aí a gente vai observar a ansiedade, depressão, o aumento de pânico, síndrome do pânico, o aumento provável da fobia social, e poderemos até, quem sabe, ter um outro tema, né, a fobia social, que pode se estabelecer depois desse momento de quarentena, né? Você que está chegando agora no nosso Instagram, no nosso Facebook, estamos conversando com a doutora Carla.
sobre que tipo de pessoa eu quero ser pós-quarentena. E temos aqui, doutora Carla, 2 tipos de pessoa. Eu queria que a senhora falasse um pouco pra gente. Sobre aquela pessimista, né? Temos aí esse viés do pessimismo e do esperançoso otimista. O que seriam esses 2 viés, esses 2 públicos? E os desafios, né? Do pessimista e do esperançoso otimista. A gente precisa primeiro pensar numa coisa, né? A busca do essencial a partir desse novo olhar. Então, como o pessimista verá isso? Sim. Né? Nada mudou, vamos continuar do mesmo jeito. O pessimista vai dizer, olha, vai continuar tudo do mesmo jeito, as situações de saúde pública, seja de alimentação, tudo vai continuar do mesmo jeito. Sim. Não vai mudar nada. Isso aí só teve uma parada, foi um descanso, né, umas férias forçadas, mas vai continuar tudo como era antes no quartel de Abrantes. No segundo olhar seria o esperançoso otimista. Nesse aí é que eu acho que a gente precisa se focar mais, né? Que algo pode mudar a partir da minha mudança, né? Do meu modo de pensar e de agir. Quando a gente questionava, né, sobre essa questão do novo tempo, né, desse novo mundo, esse novo tempo vai surgir, vai acontecer a partir da mudança de cada pessoa, não é? Sim. A mudança do pensamento. Existe uma necessidade de repensar a mentalidade do consumo e refletir realmente o que é essencial. Isso vai se fazer muito necessário. Isso aí é algo que precisa pararmos, pensarmos nessa realidade. É necessário se repensar a mentalidade, o meu modo de pensar em relação ao consumo e refletir hoje, para mim, o que é essencial. Isso vai se fazer necessário a todo instante. Eu cheguei na minha casa, depois de um dia de trabalho, eu preciso pensar, reavaliar como foi o meu dia, para que eu não volte a entrar naquele sistema do mecanicismo, do automatismo que nós vimos. Eu preciso mudar a qualidade de vida que eu tinha e que hoje eu preciso cada vez mais ter um olhar diferenciado. Eu preciso olhar e pensar se eu aproveitei esse tempo de quarentena justamente para poder parar, pensar e refletir, ou se simplesmente eu fiquei parado, esperando no tempo. Isso aí, quando a senhora coloca essa realidade do repensar, né, ou mudar a mentalidade, né, faz-se necessário pensar no valor concedido às pessoas, como a gente falava no início, né, desse valor que eu estou concedendo às pessoas, que valor a minha família tem, o meu vizinho, esse valor da dignidade da pessoa também, né, no impacto ambiental. O próprio Papa Francisco tem chamado a atenção sobre essa realidade do impacto ambiental e também na geração de um impacto positivo na sociedade ou no engajamento com a causa. Então essa mudança de mentalidade, esse mudar o meu jeito de pensar, vai fazer toda a diferença a partir de agora, né? A partir de agora eu preciso mudar a minha maneira de pensar, ter um olhar diferenciado sobre a natureza, sobre Deus, sobre a minha relação com Deus, a minha relação com a fé, a minha relação com o outro, com aquele mais próximo. Eu preciso repensar a mentalidade do meu modo de vida, de como eu vivia. A minha maneira de viver, ela é agora diferente. Eu preciso mudar as minhas atitudes e a partir daí, né, ter dar um novo significado à minha vida. A partir disso, são situações que eu preciso ter em mente, né? Hábitos diferentes, posturas diferentes, posicionamentos diferentes. Verdade.
entendeu? Porque antes eu poderia ser uma pessoa que não pensava em nada, eu não me responsabilizava por nada. Eu simplesmente Deixa a vida me levar. deixa a vida me levar, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, era a questão do sextou, né? Isso aí pegou, né? Nós tivemos alguns comentários, né? Verdade. Eu trabalhava louco. Tiveram pessoas que perderam seus entes queridos. Como essas pessoas vão lidar hoje em dia com as situações? Como você lida hoje com a perda daquele ente querido que no meio disso tudo, né, você se viu impotente? Porque existe uma coisa chamada impotência frente a uma realidade. Existe um inimigo invisível e somos totalmente impotentes. E essa questão da impotência, né, e aqui nós já aproveitamos para nos sensibilizar com todos aqueles que estão passando por esse momento difícil. Quando a doutora Carla fala dessa impotência, até mesmo, doutora, pela impotência de não poder sepultar, né, os seus entes queridos, esse vazio que fica e a pessoa, como lidar com isso, né? Como trabalhar isso dentro de si. Aí é um desafio. Foi né? aquela questão que nós havíamos falado, né? Eu preciso descobrir e entender os meus medos, né? Para que eu possa saber lidar com as minhas emoções e com as minhas ações, né? Muitas vezes eu sei que eu não tive aquela possibilidade, né, de fazer um sepultamento, um enterro, né, de um ente querido. Isso vai ficar marcado em mim. Sim. Como eu vou lidar com esta situação? Entende? Como eu vou lidar com isso? Eu preciso simplesmente parar e pensar, né, de que forma eu vou administrar esse sentimento. Entende? Esse sentimento que eu tenho, que ficou dentro de mim, para que depois desse período isso não venha a ser um trauma na minha vida. Nós falávamos isso no outro encontro. Indo para o outro ponto agora, doutora Carla, temos aqui a Roseli Dom de Deus. Ela colocou assim: eu percebi nesse tempo, doutora, que passei a agradecer mais por cada alimento, o sentimento de gratidão, né? Sim. Temos também a Deli, ela coloca: a vida é breve, busquemos a Deus enquanto se pode encontrar. Essa busca por Deus, né? Sim, o Rodrigo, que está lá em Portugal, né? Um beijo para você, Rodrigo, que bom que você está nos acompanhando, né? A Roseli também, que está agradecendo, né, pelo alimento. A gratidão. A gratidão. Será que aprendemos nesse período a agradecer? Tá aí uma nova pergunta, né? Será que aprendemos a agradecer? Será que nós não éramos tão assim autossuficientes a ponto de achar que não precisávamos agradecer nada? E aí eu faço um parênteses aqui, né? Precisamos agradecer o ar que nós respiramos. E aí tem toda uma questão, ele é gratuito. Nós não pagamos por ele. Quantos estão morrendo por falta de ar? Entendeu? Então, tem toda uma questão que a gente precisa voltar, né, a pensar, né, não só sobre a gratidão das coisas básicas que temos, não é só sobre isso. Agradecer, sim, mas eu preciso, porque eu posso agradecer hoje, mas rapidamente eu me esqueço. Será que a mudança no meu pensar, e quando eu falo, necessário se repensar a mentalidade de consumo. É a mentalidade. Lembra quando nós falávamos, a mudança começa pelo nosso pensamento. Na sua cabeça, no seu pensar. É verdade. Essa é a grande mudança. Essa mudança da mentalidade, do materialismo, do materialismo, do imediato, do valor que eu dou às coisas.
Hoje, de repente, você vai valorizar estar com seu pai, estar com sua mãe, dedicar um final de semana a ir visitar um parente que você não vê, ou aquele parente que está hospitalizado. Estamos falando em termos de pós-pandemia, pós-quarentena, né? Mas uma ligação tem hora que faz toda a diferença. Faz toda né, a diferença. Então, existe a necessidade de você colocar e perguntar a si mesmo, né? Como eu tenho agido? Será que isso me fez mudar realmente? Será que essa desestabilidade financeira me fez mudar o pensar sobre o valor do dinheiro? A desestabilidade política, que muitas vezes colocamos a esperança nas realidades políticas, e essa segurança não tem. Sim, Né? isso aí. Essa segurança não vem, buscamos segurança, como a gente falava no último encontro, né? Nas informações, nas notícias, e essa segurança não vem. Toda essa mudança de mentalidade é necessária, por quê? Porque se eu não tiver um outro olhar sobre a morte, sim, né? Ela sempre vai estar sendo um fantasma na minha vida, né? Eu preciso ter um olhar diferenciado. A morte, ela vem, seja por um vírus, seja por uma situação, somos seres que vamos morrer, né? Isso é fato. Agora, a partir do momento que sabemos que vamos morrer, precisamos pensar e valorizar a vida. Você que está no nosso Instagram, no nosso Facebook, vai se interagindo conosco. Temos ali a participação, deixa eu ver a participação, rapidinho. O André, pelo Facebook, a gente falava sobre a fobia social. Ele disse assim, já estamos vivendo essa fobia social. Sim, isso né? Daí nós pensávamos, né, no próximo tema para falar sobre a fobia social. Agora, com a abertura, né, nos locais, do comércio, né, do comércio, dos estabelecimentos, gradualmente, né? Eu espero que as pessoas tenham um senso de responsabilidade consigo e com o outro. E não façam dessa abertura aquela abertura, né, geral, onde eles vão correr para os shoppings, para os mercados, para isso, para aquilo outro. Não. Tem que existir algo que seja gradativo. A gente sabe da economia, a gente sabe disso tudo. Mas que valor eu dou à vida, então? Será que eu mudei a mentalidade sobre o valor da vida? Né? Isso aí precisa pensar. Ou eu vou voltar novamente ao consumismo, porque abriram-se os shoppings, abriram-se os teatros, abriram-se... eu vou voltar desenfreadamente daquela loucura? Né? Não. Eu preciso ter a responsabilidade, e essa questão é fundamental, é responsabilidade. Aqui eu quero chamar a atenção de todos. É responsabilidade sua, minha, fazer as coisas de modo que elas possam voltar, entre aspas, a uma normalidade sem o excesso, sem o ser translocado. Eu preciso ir porque eu fiquei... a gente tem até um termo que se usa, né? Efeito rebote. Você fica muito tempo confinado, quando você tem a possibilidade de sair de casa. Imagina aquela criança que estava presa dentro de casa, né? E de repente o pai fala assim, hoje nós vamos ao parque, e a criança sai desembestada. Que você não seja essa criança, porque a criança, ela é irresponsável. A criança, ela não tem maturidade. Inconsequente. É inconsequente. Então não seja você essa pessoa inconsequente, sem responsabilidade, diante dessa nova realidade que a gente vai estar vivendo. Hein, doutora Carla? E aqueles que ainda não aproveitaram para parar, para pensar, seria bom dar uma paradinha, né? Ainda dá tempo a pessoa pensar, refletir, né? Analisar o seu estilo de vida e a partir daí, a partir do novo pensar, construir esse novo estilo de vida, né? Sim, isso aí vai ser fundamental. Se você não parou ainda, se você não teve tempo, né? Porque de repente existe o ciclo vicioso até interno, dentro de casa. Você caiu num ativismo dentro de casa, né? Que a sua casa hoje em dia deve estar um brinco, né? Você fez tudo que não
de anos você fez em 40 dias, 60 dias, 90 dias, né? Você terminou fazendo, dando uma geral na sua casa. Então, comece a repensar, será que também é um estilo de vida você cair no automatismo, no ativismo interno, né? O ativismo mental, né? O pensamento que não para. O aceleramento. O aceleramento do pensamento. Do pensamento, né? Você termina tendo uma infinidade de coisas que você quer fazer, e aí você cai no pensar muito rápido. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer assim, em casa mesmo, né? Será que não é tempo de botar o pezinho no freio, né? E pensar de forma mais cautelosa sobre tudo que precisa ser pensado? É uma questão, né? Se você não aproveitou, então, aproveite essa parada que ainda estamos tendo, né? Para repensar, para pensar sobre a sua vida, sobre os seus objetivos, sobre a necessidade real daquilo que é essencial, né, dentro da sua vida, na sua casa, na sua família, necessidades essenciais para com seus filhos, naquele momento que você precisa dar uma atenção maior para seus filhos, porque de repente você não percebia o que você tinha dentro de casa. Um filho que de repente é muito mais introvertido, um filho que de repente tinha uma problemática, mas você não tinha tempo para olhar, para ver ou para perceber, e agora de repente você já tem esse tempo. Seria um tempo de acalmar a mente, acalmar o coração, né? As inquietações, olhar no espelho e perguntar o que eu estou fazendo da minha vida. É isso, né? aí, né? Esse é o momento, né, de você parar. Você está tendo essa oportunidade, não perca a oportunidade de mudar as suas atitudes, mudar o seu modo de pensar. Você está tendo a oportunidade, você só não aproveita realmente se você não quiser. Né? É isso aí. A oportunidade, eu tenho certeza que Deus não quis nada disso, mas permitiu. Então, se Ele permitiu, é porque existe algo que Ele quer nos ensinar. E veja só, não ensinar só a nós brasileiros, mas a nós enquanto humanidade. Porque isso daí, né, você termina tendo que olhar, né, não só em termos de Brasil, mas em termos da humanidade, né, em termos do geral, do global, né, desse nosso universal. Afinal de contas, foi uma pandemia que nós tivemos. Doutora Carla, já estamos chegando ao final do nosso encontro terapêutico. Queremos agradecer a todos que interagiram conosco. Temos aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, tá. Existem também as críticas que sofremos por ter mudado. O sentido inverso, as pessoas se aborrecem por verem que estamos mudando. Doutora Carla, fala um pouquinho sobre isso. Essa questão, que a mudança gera incômodo, né? Sim. Como a pessoa lidar com esses incômodos. O importante é mudar, né? Mas por quê? Porque nesse meu mudar, pode ter certeza que Deus quer tirar alguma coisa de bom. Desse meu mudar, dessa situação toda, Deus quer tirar algo de bom. Da sua vida, da minha vida, da vida de você que nos assiste. Então, a pergunta foi como lidar com os incômodos, né? Aqueles que se aborrecem porque nós estamos com pensamentos diferentes. Mas isso eu sempre falo uma coisa, não seja cubinho de gelos iguais. Aqui no nosso centro clínico existe uma camisetinha e essa árvore aqui representa justamente a individualidade de cada pessoa. Cada pessoa é um ser único criado por Deus. Não existe pessoa igual. Então não se deixe levar pela crítica que o outro faz sobre o seu modo de ser. Você é único e Deus te ama do jeito que você é. Isto não tenha dúvida. Deus me ama, me formou do jeito que eu sou. Ele me ama desse jeito. O Centro Clínico São Miguel Arcanjo, ele tem esse trabalho de reintegração humana e espiritual e faz com que a pessoa olhe para ela e veja o quanto ela é importante aos olhos de Deus
e aos olhos dela e do mundo. Para isso é necessário se pensar uma coisa, né? Refletirmos sobre a dignidade do ser humano. O ser humano, ele é um dom de Deus e você também é um dom de Deus. Agradecemos a você pela companhia, lembrando que logo mais meio-dia, deixa eu dar lá de nossa programação, meio-dia, às 15 horas, às 18 e às 20 horas, você acompanha a programação da Comunidade Católica Dom de Deus. Logo mais, daqui a pouco, meio-dia, a meditação da palavra e momento de oração. E também, às 19 horas, o texto de São Miguel aqui pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até quinta-feira com o nosso próximo encontro terapêutico. Um abraço bem apertado, fica na paz. Obrigado pela sua participação. Que Deus os abençoe.